Susan e eu, nesse último Réveillon, nós fomos para uma linda cidade chamada Torres, no Rio Grande do Sul. Quem conhece? Quem conhece? Alguns aí conhecem. Praia linda, lugar fantástico. Foi uma semana muito boa que a gente aproveitou em família lá, muitas memórias que a gente vai ter daquele lugar. E quando a gente estava lá, um amigo mandou uma mensagem: onde é que vocês estão? A gente está em Torres. Aí ele só falou: cuidado com o que vocês comem. E aí eu fui ver da reportagem que tinha acontecido lá. Acho que muita gente acompanhou. Só passa para frente ali, Vitor, por gentileza. Mais uma. Essa senhora aí, a Deise Moura dos Anjos, foi acusada de servir um bolo envenenado para sua família. E esse envenenamento, que está sendo investigado, causou a morte de 3 pessoas, e na investigação estão suspeitando fortemente que ela já tinha feito isso anteriormente, causando a morte do seu sogro em setembro do ano passado. Mas enfim, esse processo, ela está presa, esse processo ainda está sendo visto, estudado, e ainda vai sendo julgado. Mas o que se sabe é que esse suposto crime, sabe qual foi o motivo dele? Ela tinha uma rixa com a sogra. E olha só, essa parte ela é importante para a nossa mensagem. Algo que a sogra dela tinha feito. E aqui vem o detalhe: 20 anos atrás. Era uma mágoa de 20 anos. 20 anos guardando uma mágoa, alimentando uma mágoa, deixando com que um ressentimento crescesse no seu coração, a ponto de então tentar matar a sogra, não conseguiu matar a sogra e acabou matando outras pessoas. Mas enfim, o que eu acho interessante disso, é que a história da Deise, ela é um pouco a nossa história. Não que a gente faça bolo envenenado, vocês podem ficar tranquilos que o coffee break está seguro. Mas sendo bem sincero, a gente é bom em guardar mágoa, A gente é muito bom nisso. E não é tão difícil assim a gente ouvir pessoas que guardam mágoas de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano. É muito fácil. Se a gente não cuida, a gente vai guardando e vai levando essas mágoas com a gente, ano após ano, perdendo inúmeras oportunidades da gente perdoar. Então, a proposta dessa noite, olha só, e se você decidisse, nós decidíssemos, não levar nenhuma mágoa para esse novo ano que nós estamos começando? E se a gente fizesse um zero a conta? E se a gente trilhasse um caminho diferente do que provavelmente essa pessoa trilhou? Se a gente parasse de ficar guardando e remoendo essas mágoas, e se a gente dissesse: de hoje em diante, eu vou deixar essas mágoas para trás, e vou seguir em frente. Eu sei que isso não é fácil. C.S. Lewis, que foi um grande autor do século passado, ele fala: perdoar é um belo nome, até que você tenha algo a perdoar. E eu acho que esse é o sentimento que nós temos. Perdoar é uma coisa linda, todo mundo fala do perdão, da importância do perdão, da beleza do perdão, como o perdão é importante, até que a gente tem que perdoar alguma coisa. Aí a coisa pega. Eu sei que muitas vezes quando a gente faz uma mensagem sobre essa questão de mágoas, pode parecer que a gente não está realmente dando valor para as mágoas. Eu não quero que seja isso, eu quero que vocês entendam, eu sei exatamente que essas mágoas são difíceis. Eu já tive as minhas, eu já acompanhei e conversei com muitas pessoas sobre isso, e eu sei que são mágoas reais, difíceis, de experiências extremamente dolorosas. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu não, de forma nenhuma, eu quero bater nas costas de ninguém, de alguma pessoa e dizer: não, isso não é nada. Não, eu sei que é. Mas e aí? Nós vamos continuar levando isso adiante? Nós vamos continuar carregando essas mágoas com a gente para mais um ano, para mais outro, para mais outro? Ou será que a gente pode dizer: agora chega?
Por isso a pergunta que eu queria trazer para vocês hoje é: como não levar mágoas antigas para um novo ano? Como não levar mágoas antigas para um novo ano? E dessa vez eu não quero trazer para vocês só um princípio bíblico. Eu quero trazer, está funcionando? Eu quero trazer um princípio bíblico vivido na prática, na pele, de pessoas que realmente foram muito magoadas, mas escolheram deixar essas mágoas para trás. E hoje nós vamos conversar sobre uma história incrível de dois irmãos, Jacó e Esaú. Alguns conhecem, eles eram filhos de Isaac, netos de Abraão. O avô deles era bem famoso. Jacó e Esaú tinham um histórico de brigar muito, os dois irmãos. Quando crianças que são irmãos brigam, a gente não se preocupa muito. Mas quando essas crianças vão crescendo e não param de brigar, a gente começa a se preocupar. E eles já eram adultos e ainda continuavam brigando muito. Na época tinha um traço cultural no Antigo Oriente em que o filho mais velho tinha alguns privilégios. E ele tinha a porção dobrada de herança, e ele também tinha, e isso era o mais importante, o direito, o filho mais velho, de levar o nome da família adiante, de liderar o seu clã familiar, e de levar adiante a genealogia do seu pai. Isso era o direito do filho mais velho, ele era especialmente abençoado para levar o nome da família adiante. Mas Jacó, que era o mais novo, ele faz uma grande tramóia com a sua mãe, engana o seu pai e rouba esses direitos do seu irmão. É difícil para a gente ter um paralelo na nossa cultura hoje, mas talvez seria mais ou menos como se hoje um pai começasse uma empresa, e ele vai deixar essa empresa para os seus filhos, e ele vai deixar o filho mais velho como sócio majoritário, CEO da empresa. Mas o filho mais novo vai lá e dá um golpe e rouba a empresa do seu irmão mais velho. Seria mais ou menos isso. Ele deu um golpe e roubou a empresa, ele roubou o direito de levar o nome da família adiante. É algo para a cultura da época muito grave. Não é pouco grave, é muito grave. Tanto que o irmão mais velho deseja matar o irmão mais novo, e naquele clima ruim para salvar a sua vida, o irmão mais novo, Jacó, sai de lá, foge daquela cidade e vai viver com parentes numa outra região distante. Passados mais de 20 anos, olha só, 20 anos também, que nem a história que a gente contou no início. Jacó decide voltar e enfrentar o seu passado. Chega de carregar mágoas, chega desse passado atormentando. Ele decide voltar e enfrentar o irmão que tinha prometido matar. E ele vai. E quando ele está mais ou menos chegando, ele manda algumas pessoas irem na frente para ver se o irmão já está sabendo que ele está vindo. E essas pessoas voltam e dizem: teu irmão está vindo ao teu encontro. E está vindo com 400 homens. Aí, qualquer corajoso começa a ficar mais medroso. 400 homens. Mas apesar disso, Jacó segue em frente e vai adiante, e vai ao encontro do irmão. E quando finalmente os dois estão frente a frente, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar um banho de sangue, uma briga, o que vai dar. Acontece essa cena linda. Eu queria que quando a gente lesse agora, você entrasse nessa história e tentasse imaginar essa cena. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos inclinaram-se. Chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor, porque Jacó tinha mandado alguns presentes no caminho para ver se amolecia o coração do irmão. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tornaste
contentamento, e tomaste contentamento em mim. Até aqui. Dessa história de reconciliação e perdão de uma mágoa que tinha sido vivida por 20 anos, mas teve fim e não foi levada adiante, eu queria tirar alguns princípios para vocês. Primeiro princípio é: perdão é o único caminho para a liberdade. Eu acho lindo quando eles choram. E eles não choram de tristeza, eles choram de alívio. Gente, o perdão, ele é o único caminho para a gente realmente se libertar de uma mágoa e vivenciar cura. Eu tenho visto hoje muitas pessoas optando por caminhos diferentes. Muitos resolvem cancelar a outra pessoa da sua vida. Não, eu não falo mais, não vejo mais. Se a pessoa aparecer, eu saio. Se ela vir na rua, eu atravesso. Essa pessoa está morta para mim. Se você optar por esse caminho, deixa eu te dizer, a tua mágoa ainda está decidindo o jeito que você age e vive. Ela ainda te controla, ela ainda te domina. Essa mágoa ainda é uma prisão em que você vive. Ainda é uma prisão em que você vive. Você pode optar por outro caminho, e muita gente faz isso. A gente acaba optando de repente pelo caminho de ser rude com aquela pessoa, de ser agressivo. Às vezes é uma pessoa que está no nosso ambiente de trabalho e a gente não perde uma oportunidade de dar uma alfinetada, de fazer uma crítica, de falar de uma forma grosseira. Se você faz isso, a tua mágoa ainda te controla. A tua mágoa ainda decide o jeito que você age. E ela ainda é uma prisão na sua vida. A gente, sabe por que a Bíblia ela insiste tanto sobre perdão? Eu admito, o cristianismo realmente, ele fala muito de perdão, é um traço importante. Mas por quê? Será que Deus quer colocar um desafio que a gente não consiga vencer? Não. É porque o nosso Criador, Ele sabe de uma coisa: só existe uma forma de você ser livre de uma mágoa, e de você começar realmente a viver cura, de você viver em liberdade, de você se sentir leve. E o único caminho se chama perdão. É o único caminho. E enquanto você não viver esse caminho, você vai continuar numa prisão. Por isso, por mais que foi difícil para Jacó ir ao encontro do seu irmão, por mais que foi difícil para Esaú liberar perdão para o seu irmão, era necessário, porque esse era o único caminho para eles realmente viverem livres. Nelson Mandela, ele é muito conhecido. Vocês sabem, Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Não é 3 meses. 27 anos preso. A maioria do tempo numa prisão, numa cela de pouco mais de 2 metros por 2. Você já se imaginou viver numa sala de 2 por 2? Quebrando pedra. E ele ficou lá por ter uma posição política contrária ao regime que estava em vigor. Era esse o crime. E depois de 27 anos nessa situação, quando ele finalmente é liberto, ele fala: ao sair pela porta para a minha liberdade, sabia que se não deixasse para trás toda a raiva, o ódio e o ressentimento, ainda estaria preso. Ele sabia que o perdão era o único caminho para a liberdade, e ele ficou famoso por convidar os seus carcereiros para vários eventos presidenciais depois que ele se tornou presidente da África do Sul. Ele sabia que o perdão é o único caminho para a liberdade. Não só ele. 2 semanas atrás, a gente falou da Corrie ten Boom, que é uma holandesa que durante a Segunda Guerra escondeu os judeus na sua casa, e por isso ela foi presa num campo de concentração. Esse campo de concentração matou pessoas da sua família e quase matou ela por muitíssimo pouco. Campo de concentração nazista. Depois ela consegue sobreviver a esse horror do Holocausto. E ela começa a viajar pela Europa, fazendo várias palestras, compartilhando sua experiência de vida. E teve um dia, e ela relata isso no livro O Refúgio Secreto, que ela olhou para a plateia, e ela viu um rosto conhecido, e ela teve um arrepio de cima a baixo.
ela reconheceu que a pessoa que estava lá ouvindo ela era um guarda do campo de concentração que ela estava. Você já se imaginou? Você encontrar a pessoa que te prendeu num campo de concentração. E no final da palestra aconteceu o que ela temia. Aquela pessoa veio conversar com ela para pedir perdão. O que você faria? Ela perdoou. E ela relata o seguinte: perdoar é soltar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. O que ela está dizendo é: gente, se eu não tivesse perdoado, eu continuaria numa prisão. Perdoar é o único caminho para a liberdade. Você pode optar pela mágoa e pelo ressentimento? Pode, mas enquanto você fizer essa opção, você não será livre. Mas não é só esse princípio. Eu quero que vocês percebam também que esse texto, ele nos ensina muito o que é perdoar. Esaú, o irmão mais velho, naquele momento com 400 homens ao seu lado, ele tinha total possibilidade de ferir aquele que o feriu da maneira que ele quisesse. Era a ocasião perfeita para uma vingança que ele desejasse. Mas Esaú decide não ferir aquele que o feriu, decide não prejudicar aquele que o prejudicou. Isso é perdão, é a decisão de não ferir e de não nutrir mais o ressentimento. E por que é importante a gente dizer isso? Porque um dos maiores mitos que a gente vive quando o tema é perdão, é acreditar que perdoar é um sentimento. Muitas vezes pessoas já chegaram para mim em algumas conversas de aconselhamento e disseram: Jorge, eu queria muito perdoar tal pessoa, mas quando eu vejo ela, eu ainda me sinto mal, eu não consigo perdoar. Gente, perdoar não é um sentimento, e é normal no processo de perdão, que nas primeiras vezes, talvez até algumas vezes que você vê aquela pessoa, você vai se sentir mal. Isso não significa que você não perdoou, porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, é a decisão de não ferir aquele que me feriu, não ferir com as minhas ações, não ferir com as minhas palavras, não ferir com a minha frieza, porque essa é a nossa estratégia favorita muitas vezes. Não, ferir com as ações não, com as palavras também não, isso seria muito vingativo, mas a gente fere com a nossa frieza. Perdoar é decidir não ferir aquele que te feriu, e é decidir não nutrir mais o ressentimento, porque, sendo bem verdade, quando alguém nos magoa, muitas vezes o que acontece é o seguinte: a gente lembra do que a pessoa fez, e a gente vai lá e nutre um pouquinho aquele ressentimento, dizendo assim para a gente mesmo: ai, como é que essa pessoa pôde? Depois de tudo que eu fiz por ela, depois de tudo que a gente viveu juntos, como ela pôde fazer isso comigo? E a gente vai nutrindo esse ressentimento. Perdoar é fazer o caminho contrário. Você vai lembrar da mágoa, é inevitável, mas quando lembrar, é você repetir para você mesmo: aconteceu, doeu, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Para de fazer a manutenção diária dessa mágoa. Para de alimentar. Tem uma frase famosa atribuída ao Mandela que diz: nutrir um ressentimento é que nem beber veneno e achar que o outro vai morrer. Para de nutrir isso. Isso é perdão. E repare que, como é uma decisão, ela não depende de o outro te pedir perdão. Jesus estava sendo crucificado, e enquanto estava sendo crucificado, ele estava perdoando as pessoas que estavam crucificando ele. Por quê? Porque o perdão não depende do outro se arrepender. O perdão é a minha decisão de dizer: não vou ferir o que me feriu, e não vou mais guardar esse ressentimento. Você pode tomar essa decisão hoje, independente do que outra pessoa te fez. Além disso, vamos lembrar, perdoar é abrir a porta para o relacionamento. Isso é bem importante. Primeira coisa que acontece na história, depois que os irmãos se abraçam, choram e liberam perdão, o filho mais velho, Esaú, olha para o lado e diz: quem são esses? E Jacó responde:
São os meus filhos, teus sobrinhos. Vem conhecer minha família. Perdão, ele abre a porta para o relacionamento. Isso muitas vezes é mal interpretado. O perdão não reconstrói a confiança automaticamente. E o perdão não reconstrói a intimidade automaticamente. Mas ele abre a porta para a continuidade do relacionamento. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa pegou emprestado de mim R$5.000 e não pagou. Eu cobrei, no final cansei de cobrar, aquela pessoa era muito minha amiga, vi que aquela dívida estava estragando a nossa amizade, eu faço a opção, não, quer saber? Essa dívida está perdoada, está tudo certo, esquece ela, não vou te cobrar mais, está tudo bem, está paga. No outro dia, essa pessoa me disse, então empresta mais 5.000. Perdoar não me obriga a confiar novamente, porque confiar é um processo que demanda tempo, mas perdoar agora abre a porta para o relacionamento, a gente vai estar junto, a gente vai voltar a conviver, quem sabe em algum momento eu vou perceber, poxa, mas essa pessoa está muito mais responsável com as suas contas, e quem sabe lá na frente, convivendo, talvez eu vou me sentir de novo confiante e seguro para emprestar novamente. Dá para entender? Perdoar não reconstrói a confiança nem a intimidade, mas abre a porta para o relacionamento. Perdoar significa não atravessar mais a rua quando eu vejo a pessoa, para não precisar passar por ela. Não significa que a gente vai voltar a ser melhores amigos, automaticamente. Mas significa pelo menos tentar ou tolerar estar no mesmo ambiente. Perdoar abre a porta para a continuidade do relacionamento. Bom, perdoar é entregar a justiça a Deus. E aqui é um dos pontos que eu gosto de falar, porque talvez essa seja uma das maiores lutas que a gente tem quando a gente vai vivenciar o perdão, é dizer, tá, a pessoa fez tudo o que fez, e eu vou perdoar e vai ficar assim. Quem nunca teve esse sentimento? E aí o que a gente percebe nesse texto bíblico? Jacó, quando ele vai encontrar o seu irmão, ele manda presentes. E esses presentes, a gente pode pensar numa primeira leitura que é para comprar o irmão, mas não é. Esses presentes mostram que aquela pessoa lá atrás, 20 anos atrás, que estava preocupada em tomar o que era do outro, agora ela está interessada em dar aquilo para os outros. Jacó mudou de vida. Se você ler a história dele, você vai ver que durante esses 20 anos, aquele que enganou o irmão foi enganado pelo sogro. Jacó foi enganado. Ele realmente provou do veneno dele. Jacó teve um encontro interessantíssimo com Deus, onde Deus muda o nome dele de Jacó, que significava enganador, poderia significar enganador, para Israel, príncipe de Deus. Mudando o caráter de Jacó, Jacó muda. Ou seja, enquanto eles estavam separados, Esaú não pôde fazer nada para o Jacó. Mas Deus fez. Deus mudou o coração. Quando a gente perdoa alguém, isso é muito importante. Você não está dizendo assim, a justiça acabou, não vai acontecer nada com outra pessoa, não. Você só está entregando a justiça para Deus. É como se a gente estivesse dizendo, Deus, Tu és um juiz melhor que eu. Tu podes julgar muito melhor que eu. E Tu podes cuidar dessa pessoa muito melhor do que eu posso. Eu abro mão do meu direito de punir essa pessoa. E peço que Tu possas conduzir ela e fazer justiça conforme a Tua vontade. Você está abrindo mão e entregando para Deus. É isso que o Max Lucado, escritor cristão, fala. O perdão não diminui a justiça, ele simplesmente deixa a justiça para Deus. O perdão não diminui a justiça, ele deixa a justiça para Deus. Deixa que Deus cuide da pessoa que te magoou. Bom, então o que nós vimos até agora é que perdão é o único caminho para a liberdade. Perdão é decidir não ferir. Perdão é abrir a porta para o relacionamento. E perdão é entregar a justiça a Deus. É lindo quando Jacó fala para o seu irmão que ter visto a ele foi como ter visto o rosto de Deus. Percebe como essa frase é forte. Ter visto o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus. Por quê?
Tem alguém que perdoa de forma abundante? Que nos perdoa inúmeras vezes, mesmo diante de muitas e muitas falhas que nós temos? Tem alguém que faz isso? É Deus. E quando nós perdoamos, nós estamos de alguma forma refletindo o caráter de Deus. Sabe, eu realmente creio, esse Deus, Ele é um mestre no perdão. Diante do nosso pecado, diante das nossas constantes falhas diárias, nós deveríamos, diante da nossa indiferença em relação ao próprio Deus, a gente deveria incluir Ele muito mais na nossa vida do que a gente faz. Diante de tantas omissões que nós temos, mas esse Deus está lá, disposto a nos perdoar. Ele inclusive deu o seu único filho para que a gente perdoar, para que a gente fosse perdoado. Deus deu seu único filho para que nós experimentássemos o perdão dele e voltássemos a viver com ele. Olha que forte isso. E o que o cristianismo vai dizer é que quanto menos nós pensarmos na nossa mágoa e mais nós pensarmos no perdão de Deus, mais luz nós vamos ter no nosso quarto escuro, mais força a gente vai ter para perdoar. Quanto menos nós pensarmos na nossa mágoa e mais pensarmos no perdão de Deus, mais força nós vamos ter para perdoar. Ninguém aqui cria perdão, nós podemos passar o perdão adiante que nós recebemos de Deus. Tem uma história que eu acho fantástica. Essa pessoa, no meio da foto, se chama Elisabeth Elliot. Ela nasceu na Bélgica, se criou nos Estados Unidos. Com 20 e poucos anos se casou com Jim Elliot. E eles foram juntos, com a sua filha de 11 meses, para o Equador, como missionários. Equador, aqui na América do Sul. E eles decidiram se aproximar de algumas tribos indígenas, e estavam trabalhando, e tinha uma tribo, isso é histórico, tá? Que nunca tinha recebido nenhum missionário, e eles queriam levar de alguma forma a mensagem de Jesus para aqueles nativos. E aí, o marido da Elizabeth, o Jim Elliot, junto com outros 4 missionários, eles se aproximam daquela tribo, primeiro só levando presentes, e são inicialmente bem recebidos. Depois eles vão fazer uma nova visita, mas dessa nova visita eles nunca voltaram. Os nativos mataram os 5 missionários com lanças. A Elizabeth, viúva, junto com as outras viúvas, e a filhinha de 11 meses voltam para os Estados Unidos, mas algum tempo depois ela volta para o Equador e continua trabalhando como missionária. E sabe aonde ela vai? Na tribo que matou seu marido. Mas ela não vai lá para dizer verdades, para xingar ninguém. Ela vai para falar do amor de Jesus. E de uma forma que a gente não entende até hoje, ela foi recebida. E começou a morar com eles. E aprendeu a língua deles. E começou a falar de Jesus para eles, do amor e do perdão. E muitas das pessoas daquela tribo começaram a crer em Jesus e se tornaram cristãos. E chegou o dia em que Elizabeth teve que batizar o assassino do seu marido. E ela fez. Não é uma mágoa qualquer. E depois ela falou: perdão não é um sentimento, é uma decisão. É a escolha de mostrar graça, assim como Deus nos mostrou graça. Quanto mais, a história da Elizabeth vai nos dizer, quanto mais nós estivermos envolvidos na graça de Deus, conscientes do seu amor e do seu perdão, quanto mais esse amor e esse perdão inundarem o nosso coração e nos mostrarem quanto Deus é misericordioso conosco, mais nós estaremos fortalecidos para passar esse perdão adiante. Eu sei que é difícil, mas é o único caminho para a liberdade. E nessa noite a gente é convidado a avaliar um pouco a nossa vida. Você tem guardado mágoas? O que você pretende fazer com elas? Você quer seguir a história da Daisy, que nutriu isso por anos e anos e anos, e foi se tornando uma pessoa cada vez mais amarga e agressiva? Ou você quer viver a história da Elizabeth, que disse chega, do Jacó, do Esaú,
da Corrie ten Boom, do Nelson Mandela e de tantos outros que dizem: agora chega, essa mágoa fica para trás, eu decido perdoar. Eu queria convidar vocês a decidirem receber o perdão de Deus. Começa por aí. Receba o perdão de Deus na sua vida. Decida passar esse perdão adiante. E decida buscar forças em Jesus quando você não conseguir. A gente vai ter um momento de ceia, onde a gente justamente relembra o perdão de Deus na nossa vida. O quanto Ele deu o seu corpo e o seu sangue por nós. Enquanto você estiver nesse momento de ceia, pense nisso. Você quer receber esse perdão? Você está disposto a passar adiante? Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!